Tempo comum, 10ª semana, quinta-feira. Tema 85. Motivos para a penitência. Pontos a meditar. 1. Extirpar o que estorva. Renúncia ao próprio eu. Corredenção. 2. Convite da Igreja à penitência. A sua influência na oração. Sentido penitencial das sextas-feiras. 3. Alguns campos de mortificação. Condições. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus convocou a multidão e os seus discípulos e disse-lhes: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por mim e pelo Evangelho, esse a salvará. O Senhor já havia ensinado que, para sermos os seus discípulos, era preciso que nos desprendêssemos dos bens materiais. Agora pede um desprendimento mais profundo, a renúncia ao que se é, ao próprio eu, ao que a pessoa tem de mais íntimo. Mas no discípulo de Cristo, esse ato de entrega traz consigo uma afirmação: deixar de viver para si mesmo, a fim de que Cristo viva em mim. A vida em Cristo, por quem tudo sacrifiquei, escreve São Paulo aos cristãos de Filipos, é uma realidade da graça. Toda a existência cristã é uma afirmação de vida, de amor, de amizade. Eu vim, diz-nos Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Oferece-nos a filiação divina, a participação na vida íntima da Santíssima Trindade. E o que estorva esta admirável promessa é o apegamento ao eu, à comodidade, ao bem-estar, ao êxito pessoal. Por isso é necessário a mortificação, que não é algo negativo, mas desprendimento do eu para que Jesus esteja em nós. Daí o paradoxo: para viver é preciso morrer. Morrer para nós mesmos, para ter vida sobrenatural. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Se, porém, com o Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Se alguém quiser vir após mim, para correspondermos ao convite de Jesus que passa ao nosso lado, devemos morrer cada dia um pouco. Negar-nos. Negar ao homem velho que trazemos dentro de nós, as obras que nos separam de Deus ou dificultam o crescimento da amizade com Ele. Submeter às inclinações desordenadas, às paixões que após o pecado original e os pecados pessoais já não estão devidamente sujeitas à vontade. Ser donos de nós mesmos e orientar os nossos passos numa determinada direção. Somos como um homem que leva um asno. Ou ele conduz o asno, ou o asno o conduz a ele. Ou governamos as paixões, ou elas nos governarão. Quando não há mortificação, é como se o espírito se fosse reduzindo, encolhendo, até converter-se num pontinho, e o corpo aumenta, agiganta-se, até dominar. Foi para ti que São Paulo escreveu: castigo meu corpo
e o reduzo à escravidão. Não seja que, tendo pregado aos outros, venha eu a ser reprovado. É o mesmo São Paulo que nos indica outro motivo para a penitência. Eu agora alegro-me nos sofrimentos que padeço por vós, e completo na minha carne o que falta à paixão de Jesus Cristo, pelo seu corpo que é a Igreja. Por acaso, a paixão de Cristo não foi suficiente por si só para nos salvar? Pergunta-se Santo Afonso Maria de Ligório. Não há dúvida de que não faltou nada do seu valor e foi plenamente suficiente para salvar todos os homens. Contudo, para que os méritos da paixão nos sejam aplicados, devemos cooperar da nossa parte, aceitando com paciência os trabalhos e tribulações que Deus nos mande, para nos assemelharmos a Jesus. Quando seguimos o Senhor com uma mortificação generosa, nós somos os primeiros a beneficiar-nos dessa participação nos sofrimentos de Cristo. Mas, além disso, a eficácia sobrenatural da penitência estende-se à nossa família, aos amigos, aos colegas, a essas pessoas que queremos aproximar de Deus, a toda a Igreja e ao mundo inteiro. Dois. A Igreja, ao mesmo tempo que reafirma a primazia dos valores religiosos e sobrenaturais da penitência, valores capazes como nenhum outro de devolver hoje ao mundo o sentido de Deus e da sua soberania sobre o homem e o sentido de Cristo e da sua salvação, convida todos os homens a acompanhar a conversão interior do espírito com o exercício voluntário de obras externas de penitência. A dor, a doença, qualquer tipo de sofrimento físico ou moral oferecidos a Deus com espírito penitente, ao invés de serem algo inútil e prejudicial, ganham para o homem um sentido redentor, para a salvação dos seus irmãos e irmãs. Portanto, o sofrimento não só é útil aos outros, como realiza até um serviço insubstituível. Mais do que qualquer outra coisa, torna presente na história da humanidade a força da redenção. A Igreja recorda-nos frequentemente a necessidade da mortificação e quis, de modo particular, que, num dia da semana, a sexta-feira, em lembrança do dia da paixão do Senhor e de tudo que sofreu por nós, considerássemos a necessidade e os frutos da negação de nós mesmos e nos propuséssemos alguma mortificação especial. Abstinência de carne ou alguma coisa que nos custe um pouco. Trabalho mais bem feito. Um gesto de amor, um gesto de maior dedicação no seio da família. Ou uma prática piedosa, uma leitura espiritual, o terço, a visita ao Santíssimo, o exercício piedoso da via sacra, ou alguma obra de misericórdia, fazer companhia ao doente, uma esmola. Mas não devemos contentar-nos apenas com esta manifestação semanal de penitência. O Senhor espera que saibamos negar-nos diariamente em pequenas coisas, que vivificarão a alma e tornarão fecundo o apostolado. Três. Devemos ter presentes em primeiro lugar as chamadas mortificações passivas. Oferecer com amor um contratempo inesperado ou uma incomodidade que não depende da nossa vontade. Calor, frio, dor, uma espera que se prolonga mais do que havíamos previsto, uma resposta brusca que nos desconcerta. Juntamente com as mortificações passivas, devemos praticar aquelas que tendem a facilitar a convivência. Esforço por sermos pontuais, escutar os outros com verdadeiro interesse, falar quando se produz um silêncio incômodo, vencer os estados de ânimo para sermos sempre afáveis, viver com delicadeza as normas habituais da cortesia, tais como agradecer, pedir desculpas, e as mortificações no trabalho, que é também
outro bom campo para o espírito de sacrifício. Intensidade, ordem, perfeito acabamento de cada tarefa, a ajuda discreta aos outros. E ainda a mortificação da inteligência, evitar atitudes críticas, domínio da curiosidade, juízos ponderados. E da vontade, a luta denodada contra o amor próprio e contra os caprichos. O cumprimento do dever hoje e agora, sem nunca deixar a tarefa por terminar. E a mortificação ativa dos sentidos, da vista, do paladar, do ouvido. E a mortificação da sensibilidade, da ânsia de viver confortavelmente, de passar bem como o primeiro objetivo da vida. E a mortificação interior, dos movimentos de ira, de desagrado, de queixa, de tristeza, dos pensamentos inúteis, particularmente quando se apresentam na oração, na Santa Missa, no trabalho. A nossa mortificação e penitência deve ter uma série de qualidades. Em primeiro lugar, deve ser alegre. Às vezes, comentava aquele doente consumido de zelo pelas almas. O corpo reclama um pouco, queixa-se. Mas procuro também transformar esses queixumes em sorrisos, porque se mostram muito eficazes. Se formos mortificados, hão de brotar no nosso semblante muitos sorrisos e gestos amáveis, não só no meio da dor e da doença, como a cada pequeno ato de renúncia. Deve ser contínua, que nos leve à presença de Deus, onde quer que nos encontremos. Façamos o que fizermos. Não se trata de cumprirmos um ritual de pequenas mortificações isoladas, mas de aproveitarmos todas as ocasiões que nos deparem com espírito positivo, de tal maneira que possamos dizer que a mortificação é para nós como o bater do coração. Deve ser discreta, amável, cheia de naturalidade, que se note com simplicidade pelos seus efeitos na vida ordinária, mais do que por umas manifestações aparatosas e pouco normais num cristão normal. Por último, deve ser humilde e cheia de amor, porque o que nos move à penitência é a contemplação de Cristo na cruz, a quem desejamos unir-nos com todo o nosso ser. Não queremos nada se não nos leva a Ele. Na mortificação, tal como no Calvário, encontramos Maria. Ponhamos nas suas mãos os propósitos concretos deste tempo de oração. Peçamos-lhe que nos ensine a compreender verdadeiramente a necessidade de uma vida mortificada. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.